um escritor de ficção científica. Embora o gênero não seja muito tradicional em nossa literatura, esta é a proposta de Marcelo Galvez, nosso entrevistado de hoje. Modernizando o gênero, no entanto, Marcelo ponteia seu trabalho com elementos míticos, e é sobre isso que a gente conversa. Na dica de leituras, narrativas fortes e modernas, a gente fala sobre os livros Só por Hoje, de Júlio Ludemir, e Os Encantos do Sol, de Mayran Galo. Agora vamos ouvir Marcelo Galvez. Marcelo, bom, vamos falar da passagem que é do seu mais novo livro, que é um livro de contos até alentados, né? Quase novelas, né? Na leitura, né? São 7 contos. Uhum. Como é que... Agora, é interessante porque há quase que nesses contos uma releitura do que a gente convencionou chamar de literatura fantástica, ou ficção científica e tal. Quer dizer, como é que você define mais ou menos o estilo em que você escreve? A influência, vamos dizer assim, e a motivação. Nesse caso particular da passagem, que é a história de um médico que, devido a um fenômeno da natureza, um relâmpago, ele volta às vésperas da Revolução Francesa. O que motivou foi a ideia da ciência, da ficção científica e do fantástico também. A ideia de mundos paralelos. E no finalzinho desse conto, que inicia o livro, há depois uma explicação. Eu acho que o leitor ele não se dá conta do que acontece. Só no finalzinho ele vai ter a explicação do que aconteceu. Se ele está num mundo paralelo, se ele voltou no passado da história conhecida da Terra e alterou esse passado. E esse, vamos dizer assim, essa resposta só vai acontecer realmente no finalzinho do livro. Mas os próprios outros contos, ele tem alguma coisa a ver com essa nova, com essa leitura da ficção científica, né? O Enigma, por exemplo, ele tem toda uma leitura de contatos extraterrestres e tal. Quer dizer, há uma forte presença dessa ficção científica nos seus contos. Sem dúvida. E o que você chamou também pode chamar de fantástico. Para mim não é tão fantástico, por exemplo, que a existência de seres extraterrestres e, eventualmente, de contatos. É uma coisa que eu acho que já até... Há muito até documento fotográfico, filmográfico. Eu não duvido disso. Então é fantástico, talvez, para a média da população. Mas para quem for fazer um estudo mais aprofundado e for pesquisar, vai ver que são fenômenos que estão aí. Agora, você traz para a sua literatura também uma forte carga histórica, né? Quer dizer, essa visão histórica mesmo do passado, né? Mas é interessante isso porque não é uma visão muito voltada é uma tentativa de modificação do passado, né? Ou pelo menos brincar com este passado, né? Quer dizer, como é que vem essa leitura do passado que você faz na sua literatura? Porque para mim escrever tem uma gratificação especial. É porque a gente acaba criando mundos quando escreve. Cria personagens, cria histórias e, de repente, você se surpreende com uma liberdade infinita, até o ponto de alterar o passado. Então, você brinca com isso. Eu comecei esse conto, A Passagem, não sabendo como ia terminar. E a coisa foi evoluindo. Um amadurecimento do pensamento, da percepção e da própria criatividade. Há uma motivação muito forte na discussão de teorias filosóficas, científicas, enfim, né? Quer dizer, que era uma coisa muito utilizada pelos autores da ficção científica, não tanto Júlio Verne, mas o Asimov, por exemplo, era que se debatia mais sobre essas questões. Quer dizer, a sua literatura também é por aí. Eu poderia dizer que minha literatura, que está imbuída nesses contos, é fortemente marcada pela filosofia. Por exemplo, o segundo conto, chamado Enigma, que fala, inclusive, da renúncia de um papa, de um complô para
para expulsá-lo, né, da cátedra de São Pedro, porque ele queria revolucionar a igreja. Há muita discussão sobre a questão do problema do mal, problema da morte, problemas fundamentais da filosofia, que são diálogos que ele mantém com um colega antigo de universidade, e ao mesmo tempo em que uma guerra se anuncia no horizonte, que luzes estranhas aparecem no Vaticano e em vários outros pontos do planeta. Então, é como se todas as questões humanas estivessem em suspenso, em debate. E nesse caso, nesse livro, esse conto em especial, eu acho que é o mais filosófico deles. Nesse conto tem uma história interessante que o Papa tem muito a ver com o Francisco, né? Sim. Coincidentemente, né? Quer Sim. dizer, como é que você vê essa coincidência? Eu até menciono, ele seria um São Francisco moderno. Porque a gente, pensando sobre a igreja, vê que há uma necessidade de adaptação dessa instituição, né, aos tempos modernos. E eu visualizei um Papa que tinha as características de São Francisco mesmo. E ele foi eleito num momento de quase comoção global, onde aparecem essas luzes, uma luz no centro da Praça de São Pedro. Isso abalou todos. O que levou os cardeais a escolherem uma pessoa assim, inesperada, uma pessoa humilde, culta, mas que não era cogitada. E ele se revelou com essa característica de ir ao centro da verdade, modificar a igreja, e aí criou, vamos dizer assim, uma oposição dentro da própria igreja. E o conto se desenrola nesse cenário. Há uma coisa que chama a atenção nos seus contos, que há sempre uma busca de um cenário cosmopolita, né? Quer dizer, os contos se espalham pelo mundo, né? Digamos assim. Né? Quer dizer, como é também essa Porque eu gosto muito de viajar, e então essa influência, esse conhecimento das várias cidades, várias culturas, prezo muito. E é isso que eu transfiro para os contos. Inclusive, os locais são variados, né? Desde Vancouver, no Canadá, no Alasca, Londres, Paris e no Brasil também. Então, eu misturo o planeta inteiro, pelo menos o planeta que eu conheço. Há essa preocupação também com a história, mas é interessante porque a sua busca na história não é a história formal, pelo menos a que estão aí nos compêndios, né? Você fala muito de uma influência das memórias de Casanova. Como é que se dá isso? Não, as memórias de Casanova, que eu considero Casanova um dos maiores memorialistas do século XVIII, ele embasou muitas das informações que estão nesse primeiro conto, A Passagem, porque ele teve encontros realmente com Luís XV, depois com uma figura misteriosa, Saint-Germain, que supostamente não precisava se alimentar e tinha poderes mentais muito extraordinários. Então essa figura aparece no conto. Mas eu fui buscar na história, nas memórias de Casanova, não vamos dizer assim, nos livros tradicionais de história. Você tem que buscar eu fui buscar outras fontes, que são também documentos válidos. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, eu gosto muito de ler biografias e elas são uma fonte muito rica e gratificante da informação. A gente adquire a informação de uma forma agradável, como se estivesse lendo um romance. Agora, essa figura do Saint-Germain, que acaba permeando, aparece no conto Enigma e tal, ele está, de certa forma, sempre permeando a sua... Porque me impressionou. Foi uma figura, foi um personagem que me impressionou bastante. E impressionou o próprio Casanova, que no primeiro contato, ele tomou o Saint-Germain como um grande charlatão, que dizia que tinha mais de 300 anos, que conseguia materializar objetos, mas teve mais dois outros encontros. Num deles, ele realmente conseguiu materializar uma barrinha de metal na mão do Saint-Germain. Aí ele teve que admitir que aquele homem era extraordinário.
tocava violino magnificamente bem, falava vários idiomas. Tinha várias características assim que surpreendiam as pessoas. Era profeta, né? Tem todas umas profecias dele circulando também, né? É uma figura meio mística, né? Quer dizer, os outros contos também, né? Quer dizer, há uma visão também fantástica nesses outros contos, né? Sempre buscando uma conceituação meio inusitada do mundo, né? Quer dizer, a sua literatura, ela busca isso mesmo, né? Busca. A minha literatura serve também como um instrumento de investigação da própria consciência. Você veja, o que é a realidade? É o que nós percebemos. Quando nós sonhamos, é real o que a gente sonha ou não é? Para a física moderna, hoje a ideia de mundos possíveis, mundos paralelos, é perfeitamente assim, admissível. É até uma ponderação bastante cabível. Então eu me divirto com essa ideia de que a consciência pode vivenciar várias realidades diferentes e não apenas uma realidade que é, vamos dizer assim, a realidade da consciência coletiva, daquela mais normal das nossas vidas. É interessante porque o Monteiro Lobato, né, ele de certa forma já trabalhou isso também, né, em alguns dos seus... O Presidente Negro, por exemplo, ele trabalha muito com essa questão do desenvolvimento das tecnologias e tal. Mas não é um tipo de literatura que seja comum na literatura brasileira, né? Quer dizer, de onde é que você busca as suas influências, as suas leituras mesmo? Olha, para ser franco, eu não costumo ler literatura de ficção. Os autores que eu gosto são autores tradicionais e clássicos. Machado de Assis, Charles Dickens, Henry Fielding com Tom Jones e outros clássicos, Dostoiévski. A questão da ficção talvez tenha a ver muito com o meu temperamento e não com influências literárias. É quase que uma proposta de investigação, como eu já falei, de pesquisa, de análise de mundos da imaginação. É isso que me motiva, sobretudo. Por isso, seus livros, os seus contos, pelo menos no livro A Passagem, né, ele está muito impregnado com esses conceitos mesmo de filosofia, de física. Havia uma coisa que me chamou a atenção no livro, é esse paralelo. Por exemplo, o Júlio Verne, ele dizia que escrevia toda a ficção dele baseada em revistas científicas, que era a maior influência dele. O seu trabalho me parece também muito próximo a isso, não é? É porque eu gosto de ciência, sempre li e estudo matemática em casa, e estou sempre mais ou menos atualizado com os progressos, basicamente na física moderna, porque tem a ver também com a minha curiosidade filosófica de compreensão do mundo. Então, a ciência, a filosofia e a imaginação, vamos dizer assim, são os ingredientes que compõem essa salada de frutas que eu estou produzindo aí como literatura. Eu tenho plena consciência de que isso é representa uma certa novidade na literatura aqui no Brasil. Não vejo autores, né, brasileiros, não tenho conhecimento que explorem muito esse veio. É quase um positivismo repaginado, né? Quer dizer, a crença básica na ciência mesmo, a ciência como ponto de partida para as outras, né? Para as outras leituras, né? Você disse bem, ponto de partida, porque se por um lado a presença da ciência, né, ou da física moderna naquilo que eu escrevo, mas existe apenas como um ponto inicial. Porque, como você pode constatar, há um espaço muito maior para o fantástico, para a imaginação, para coisas ainda extraordinárias ou metafísicas. A física ou a ciência seria apenas, vamos dizer, um começo da escada, a base onde eu me apoio, para explorar outras coisas. Uhum.
E o que é que explora basicamente a sua obra? Porque ela acaba discutindo em determinados momentos a presença do bem e do mal, a conceituação de poder, né? Tem muito essa discussão de poder na sua literatura, né? Quer dizer, até que ponto vai o poder, até que ponto esse poder pode ir, né? Quer dizer, há muito uma discussão também sobre isso na literatura. Tem o poder exterior, que no caso, por exemplo, de Luís XVI, não é? Que no meu conto ele muda a marcha da história por influência de alguém que supostamente veio do futuro, mas também eu exploro nesses contos a questão do poder interior, a capacidade da mente, que é ilimitada, na minha opinião, e que pode permitir coisas que aparentemente a própria ciência não admite. A levitação, a materialização de objetos. Eu aceito isso como possibilidade. Não afirmo que sejam fenômenos reais, mas eu aceito como uma possibilidade do futuro do homem, da capacidade da mente humana. Uhum. É uma coisa interessante para a literatura, né? Quer dizer, essa imaginação, trabalhar com isso, né? Bom, você lançou agora recentemente a Passagem, né? Mas continua produzindo contos. Como é que é a sua atividade literária? É um hobby, na verdade. O livro anterior a esse se chama Darapt, que esse também é um livro bastante, vamos dizer assim, lida com o fantástico, o extraordinário, mais ainda eu acho que esse aí. O lançamento foi em 2005. Esse é um romance. Em 2005, sim. Depois desse romance, eu comecei, como eu tenho muitas ideias, há uma ebulição na minha mente, eu comecei a enveredar por histórias mais curtas, para assimilar, para dar oportunidade às várias ideias que eu tenho. Então surgiu esse livro, que é uma reunião de 7 contos. E eu continuo escrevendo, na medida do possível. Agora, além de me dedicar à conclusão de 1 ou 2 contos que eu estou fazendo, eu estou fazendo uma revisão de um livro de filosofia, que foi um primeiro livro, de ciência, chamado Potência do Nada. É uma reflexão sobre a consciência e sobre a física, os conceitos da física moderna, sobretudo o conceito de vazio quântico, etc. Então, eu espero, nesse ano de 2013, 2014, repensar esse livro e relançá-lo também. Agora, não sei se vou conseguir. É interessante, né? Esse debate cada vez mais constante entre filosofia e física, né? Duas coisas tão aparentemente distantes, né? Não são, pois é. Física e filosofia estão intimamente relacionadas, porque a filosofia, uma das bases da filosofia, uma das disciplinas fundamentais da filosofia é a teoria do conhecimento. A teoria da realidade. Ora, o filósofo que queira aprofundar nesse tema, ele não pode deixar de pesquisar, de colher a informação que a física está trazendo sobre o mundo real. Então, no meu modo de ver, filosofia e física têm muito a ver. Pelo menos a filosofia na área da teoria do conhecimento, que é uma área que eu me dediquei já no passado. E aí tem pano para manga para ficção? Com toda certeza. Tem muito elemento, muita, assim, pano para manga, como você falou. Tá bom, Marcelo. Obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu agradeço. Os medos e as obsessões dos homens são elementos primordiais nas obras de ficção. Do olhar frio, mas envolvente, sobre tais questões, nascem narrativas viscerais, como toda a obra da geração Beat. O novo romance de Júlio Ludemir, Só por Hoje, lançado pela Rocco, também fala de obsessões e medos, mas certamente se constrói como uma obra anti-Beat, onde as liberdades e os desbundes
cobram preços altíssimos aos sobreviventes. O livro conta de Tony, um dependente químico que perdeu tudo, mas está abstêmio há 15 anos. Daí se envolve com Laís e toda a trama se desenvolve numa leitura nada glamourizada do universo das drogas. Ou seja, uma obra que vai na contramão do que pregavam os Beats. Em alguns momentos, Ludemir chega a ser doutrinador, como se toda sua prosa se fizesse para dizer que as drogas não compensam. Deixando isso um pouco de lado, o leitor terá, enfim, um romance de suspense, onde a linguagem não chega a ser espetacular, mas a intensidade com que as cenas são narradas leva a uma leitura de qualidade. Há várias maneiras de falar de obsessões. Aliás, parece que são elas, as obsessões, que estão conduzindo todos os sentidos da sociedade moderna. Em seu novo romance, Os Encantos do Sol, lançado pela Escrituras, o escritor Mayran Galo nos conta de outras faces da compulsão. A narrativa fala de um escritor que trabalha por encomenda num roteiro de uma graphic novel e seu envolvimento com uma aluna de seu melhor amigo. Este envolvimento dos personagens, num primeiro momento, se dá pela atração física, e daí começam as compulsões. O romance, no entanto, não é simplista, embora Mayran Galo garanta que o escreveu para se divertir. Há vários jogos em questão, desde o fato da venda de um trabalho artístico até a baixa ética de um professor que namora as alunas. E nesta construção termina por se sobressair uma narrativa forte e envolvente. Mayran sabe conduzir o leitor e, com capítulos curtos e intensos, nos apresenta um excelente romance moderno. Dois Espelhos do Agora, Só por Hoje, de Júlio Ludemir, e Os Encantos do Sol, de Mayran Galo. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.